Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ChimaCast. E hoje é um episódio que eu tô com o meu coração com muita alegria, porque é uma pessoa que eu gosto demais, é a minha coach, é minha mentora, minha amiga, e eu vou ler um trechinho da biografia dela só para vocês terem noção do peso desse episódio que eu já vou te dizer. Já pega papel e caneta, porque vem muito conteúdo top para transformar teu negócio, abrir teus horizontes para que tu veja a vida de uma forma diferente. O nome dela é Adriana Martello, uma eterna aprendiz, psicóloga de formação, minha coach, tenho muito orgulho de falar isso. Já treinou os maiores nomes das empresas, gestores, grandes gestores aqui do Rio Grande do Sul. E eu quero dar boas-vindas para minha amiga, minha coach, Adriana Martello. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda mesmo. Estou com carinho especial hoje nesse episódio aqui. Porque quem não conhece, gente, eu conheci a Adri através de uma instituição que fica no Caldeira, onde eu fiz uma formação de líder. Então, eu fiz duas formações onde eu conheci a Adriana, foi o PPLA e o PPLF. Isso. E essas formações para quem quer se desenvolver na primeira liderança. E foi lá que eu conheci a Adri, e a partir dali a gente teve uma caminhada muito legal, muito legal. A Adri, como foi minha coach e é minha coach até hoje, né? Até hoje eu peço muitos conselhos para ela. A gente sentava e eu abria minhas dores, né? Dizia, Adri, eu tô com dificuldade de conseguir fazer uma boa liderança. Como que eu demito? Como que eu contrato? Como que eu dou um feedback? Como que eu vejo as minhas necessidades para externar? Como que eu faço com que eu consiga levar o meu time para o melhor caminho sem impor, sem ser aquela pessoa intransigente? E a Adri sempre com muito carinho, com muito amor, dizer, Cris, pensa assim, faz assado, lê esse livro, busca isso, faz assim. E eu sou eternamente grato. E ela tinha que estar aqui com a gente. Ai, eu estou muito grata e muito feliz de estar aqui, querida. Sabe que eu me sinto em casa. É verdade, a Inovate é tua casa. Legal, Adri, eu já queria começar, porque eu já conheço um pouco da Adri, mas eu queria que a galera te conhecesse. Ok. Então, quem é a Adriana Martello? Bom, a Adriana Martello é uma cinquentenária, tenho 57 anos, porto-alegrense, colorada, mas amo os gremistas também. Sou casada com um, né? Tem que ter um pouquinho também, né? Mas enfim, tenho uma formação, sempre fui uma apaixonada por grupos e gente, né? Desde pequena eu adorava estar no meio das pessoas, de grupos, acabei sendo bandeirante em função disso, né? De adorar a vivência em grupo. E foi no ensino médio que eu consolidei isso e eu percebi que um dos caminhos para que eu pudesse continuar trabalhando com um grupo era o caminho da psicologia, que foi a minha formação de base, né? E desde a minha formação eu tenho uma paixão pelo mundo do trabalho. Eu sempre observei o mundo do trabalho com muita curiosidade e com muita vontade de poder contribuir para a melhoria da saúde mental no trabalho, né? Eu acho que esse foi o maior desafio, assim, que eu me coloquei, né? E eu percebi que um jeito de poder fazer isso era trabalhando dentro das organizações. Então, minha primeira caminhada, minha primeira trilha de carreira foi como trainee, né? Legal. Já na área de desenvolvimento humano, que é a área, né, que sempre foi a minha área de formação. Comecei como trainee, fui costurando uma carreira técnica, primeiramente, como uma especialista em educação corporativa. Trabalhei em grandes empresas, em multinacionais, trabalhei em startup de empresa, né, que é uma outra experiência singular. E foi por uma intervenção de um líder muito especial que ele me fez o convite num feedback mostrando que eu tinha competências para liderar times. E me impulsionou para buscar a carreira, então, de liderança, que foi a carreira que eu segui logo após, né? Onde eu sentei, então, na cadeira da liderança, como supervisora, depois como gerente corporativa, né? E aí chegou um momento que eu senti que eu já tinha contribuído bastante do lado de dentro e eu queria poder usar essa experiência também
para construir a minha forma de trabalhar, a minha abordagem, e aí montei a minha empresa. Num primeiro momento, com 2 sócias, nós tivemos uma empresa juntas por 10 anos. Caraca. Que foi uma referência aqui no Rio Grande do Sul, não tem nenhum temor em dizer isso. Nós fizemos trabalhos extraordinários, assim, realmente fantásticos no Brasil inteiro, não foi só aqui no Rio Grande do Sul. E há 8 anos eu estou com a minha empresa. Nós percebemos que o nosso ciclo juntas, né, já estava assim, mais para o final, e cada uma seguiu a sua própria empresa, mas a gente ainda tem projetos juntas, né, porque nós somos amigas acima de tudo. E há 8 anos, então, eu trabalho no meu negócio, e o meu negócio é desenvolver pessoas, conectar pessoas consigo no primeiro momento, né? É conectar com quem eu sou, o que eu quero ser, né? Para daí, a partir disso, poder se conectar com os outros. Isso que tu falou é muito legal, Adri, porque eu lembro que quando a gente começou a conversar, eu te falava assim, Adri, eu preciso fazer com que a pessoa alcance isso, chegue nesse ponto, e tu sempre falava a mesma coisa para mim, assim, Cris, tu precisa identificar o que é importante para ti. Né? Porque a gente acaba falando muito por mim, assim, quando eu criei o meu negócio, eu disse assim, cara, eu criei uma empresa para ter uma renda. O meu objetivo era ter uma renda para não precisar mais ser um CLT e empreender, começar a empreender. Só que o negócio ele vai passando por algumas fases, né? Sim. Primeiro ali tu é 100% operacional, depois tu já tem algumas pessoas que tu precisa entender um pouquinho sobre liderança, e aí chegou um ponto que eu me deparei assim, pronto. Eu sou muito bom tecnicamente, eu tenho uma entrega acima do mercado, eu sou bom com pessoas, mas eu não sei como lidar com as pessoas. Eu tenho uma boa comunicação, eu interajo, eu brinco, as pessoas gostam de mim, mas é diferente as pessoas gostarem de ti e tu ser um gestor. Sem dúvida. Porque tem conversas difíceis, né? Tem dias maravilhosos, que nem a gente aqui faz o nosso churrasco, mas tem o dia de dar um feedback negativo, né? Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, eu fugia, tu lembra disso, né? Pra quem não conhece, pra quem tá conhecendo a Adri agora, a Adri, ela entra dentro da empresa, ela entende a necessidade do dono, ela entende as dificuldades da equipe, e ela começa a trabalhar isso no dono, porque, que nem ela fala pra mim, o problema 90% tá no dono, né? Porque a gente não consegue lidar. E eu lembro que teve um fato, né, que a Adri, nós estávamos tendo uma divergência dentro do negócio, e a Adri marcou uma reunião com a gente pra gente expor as nossas dores. Eu lembro desse dia. E eu não consegui. Eu travei. Simplesmente naquele dia eu... A Adri tá, Cris, mas né, me instigando, e eu travei geral, né? E aí, depois a gente começou um processo de trabalhar aquilo, de me desenvolver naquilo. E foi ali que eu vi a fragilidade que o meu negócio tinha por minha culpa, por minha responsabilidade, de não me conhecer. O que era importante pra mim? Eu fui criando um negócio e tava pensando, o que é importante pra empresa, o que é importante pro meu time, o que é importante pro líder que tá no meu... Mas e eu? Né? E isso é comum nos negócios, Adri? É, muito comum. Muito comum. O desconhecer-se, né, nos coloca em algumas ciladas, né? Então, quando tu faz essa recapitulação, assim, né, desse teu processo de desenvolvimento, a gente precisa entender que uma empresa é uma abstração. A empresa Inovate, ela é uma abstração, porque, em essência, ela é 100% relacionamento. Né? Uma empresa é um conjunto de gente trabalhando junto, né? Em prol de alguns objetivos, né? Em prol de alguns propósitos. Então, poder conectar as pessoas com essa perspectiva exige muita disciplina para conseguir ter conversas que nos levem a alcançar esses objetivos, né? O que a gente precisa entender que muitas vezes o que a gente teme, e aí vem a questão da sociedade, né? A sociedade capitalista, por muitas décadas, pensava, né, que a emoção, por exemplo, era um elemento que não podia pertencer ao mundo do trabalho. É verdade, né? É verdade. Então as pessoas ficavam temerosas de falar de fragilidade, de falar do que eu temo numa conversa difícil, né?
E hoje a gente sabe, né, por desenvolvimento, por evolução do nosso conhecimento sobre quem somos, né, que nós somos emocionalidade. Né? O ser humano é um conjunto de sentidos, né? E a gente captura o mundo através dos sentidos e a gente captura o mundo através da emoção. Então, a emoção é a nossa base. Se a gente não consegue entender como o ambiente nos afeta, né? Como que os estímulos, como a gente reage aos estímulos, a gente certamente não vai conseguir dialogar bem com o outro, né? Exato. Então, quando eu entendo o que me impediu naquele momento de poder dizer para o outro o que não estava bem na nossa relação, eu começo a construir um caminho de inclusão do outro, né? E aí, quando a gente começa a incluir as pessoas, eu gosto de sempre dizer, né, que trabalhar essa conexão com o outro não é criar uma irmandade que não briga, que todo mundo se ama, que não tem nada a ver com isso, né? A gente tem uma medição na área de desenvolvimento humano, que é a medição sobre o grau de maturidade de uma equipe, de um grupo. Quanto mais maduro é o grupo e a equipe, mais conflitos existem. Caraca. Porque para a gente poder conflitar, a gente tem que suportar essa tensão e isso exige muita maturidade das pessoas, né? A gente não conflita num ambiente não seguro, né? Verdade. A gente só conflita em ambientes seguros, né? Então, um indicador importante para ver o desenvolvimento da tua equipe é perceber se ela conflita, se ela consegue trabalhar as diferenças, né? E o trabalho do líder não é passar pano em cima das diferenças. O trabalho do líder é ajudar a equipe a enfrentar de forma adulta as diferenças, né? Que é a gente poder falar sobre o que cada um sente, percebe e trabalhar a negociação dos diferentes interesses. Porque aqui todas as pessoas do teu time vão ter interesses diferentes, né? Exato. Tu tá numa fase da vida que é diferente da etapa da vida do Peter ou, né, de um outro colaborador, e cada etapa da vida pede da gente coisas diferentes. Exato. Então, negociar esses diferentes interesses é que é o desafio da liderança. E agora tu entrou num ponto que isso para mim, hoje é mais tranquilo justamente por conseguir ter essa percepção, né? Sim. De olhar assim e dizer, cara, eles não têm as mesmas lentes que eu. Não tem. E tá tudo bem. Isso é o que nos complementa, né? Mas durante muito tempo eu ficava querendo... Sabe aquela coisa assim do evangelista que quer que todo mundo... Não, vocês têm que ver a vida desse jeito, né? Vocês têm que valorizar isso, você tem que guardar dinheiro, você tem que... E eu disse assim, cara, mas espera aí. Eu tenho 36 anos. Uhum. Na minha equipe tem gente de 19, de 18, de 23, Sim. de 26, de 30, de 32. Uhum. Hoje nós temos uma equipe com 13 pessoas, com a que vai entrar na próxima semana. E tem idades bem variadas. E cada um Sim. tem a sua experiência que viveu com a sua família, com o seu namorado, com a sua... Então a gente não vai ter a mesma lente. Não. E tá tudo bem, isso nos complementa. Só que como lidar com isso foi o meu maior conflito. Porque por mais que eu precise respeitar o tempo de cada um e precise respeitar a lente que ele usa, eu também preciso conduzir um time para um resultado. Claro. Que eu acho que esse é o desafio da nossa audiência, Claro. né? Que são os pequenos e médios negócios. Porque boa parte começa ele, a esposa, ele, um parente. Geralmente começa assim um negócio pequeno, né? Uhum. Só que vai um momento que ele começa a crescer... começa a agregar pessoas ao time. Claro. Com perfis diferentes, com idade diferente, com lente diferente. E dentro dessa tua jornada dentro de negócios, Adri, como é que o líder deve entender assim, cara, é o momento de eu buscar ajuda? Quais são os problemas que mais ou menos se repetem, assim, que tu vê? Que geralmente eles buscam naquele nível, bateu ali naquela tampa, a partir dali, preciso de ajuda. Não vou conseguir evoluir a partir daqui. Eu tenho certeza que um dos sintomas, né, que a gente observa hoje na nossa sociedade do trabalho, né, moderna, eu ia dizer sociedade moderna e travei, porque eu acho que é moderno isso, né, mas a sociedade atual, contemporânea, né, do trabalho, é a exaustão.
Então, o líder, quando ele começa, o pequeno empreendedor, né, ele começa com uma ideia, ele começa com um propósito, e como tu falou muitas vezes com a família, é um propósito da família, e os papéis se confundem muito, né, porque o primeiro momento, o ciclo de vida daquela pequena empresa é atender o cliente, olhar para fora, eles não estão preocupados em olhar para dentro. E esse é o processo natural mesmo, né? Tu começa olhando primeiro para fora, tu quer encantar o cliente, tu quer construir produto para o cliente, tu não está pensando em quem vai fazer o que dentro da empresa, se tu vai... Perfil comportamental da minha mulher, do meu filho, não vai pensar sobre isso, né? Tu quer trabalhar o cliente ali, e entregar o teu produto. Quando tu começa a conseguir conquistar esse lugar de ter clientes, né, da grana entrar, né, de tu começar talvez a ampliar um pouco mais papéis, trazer pessoas diferentes, é muito desafiador pro empreendedor sair desse papel onipresente de controle absoluto para um processo onde tu não vai mais ter esse controle absoluto, né? E aí, como é que tu precisa trocar o teu controle absoluto por políticas, por processos, por metodologias, por compartilhar visão. Exato. Né? Aí tu precisa te ferramentalizar. E quando que a gente vê que é o momento, né, imediato? É quando esses líderes estão na exaustão, porque eles tentam manter o controle como era no início, mas o negócio já não suporta mais esse controle 100% todo o tempo, né? Exato. Mas a exaustão não é um problema só do pequeno empreendedor. A exaustão é um sintoma social hoje. Né? Tem um livro muito bacana que eu indico para os meus coaches, que é de um filósofo sul-coreano chamado Shu Han, né? A Sociedade do Cansaço, né? Onde ele faz uma crítica, né, à forma como a gente lida hoje com a administração da nossa vida humana, né? O quanto o mundo do trabalho perdeu a essência do humano, né? E principalmente ele faz uma crítica ao excesso do positivismo, né? Aquela ideia de que o que tu quer, tu pode, tu consegue, né? E acaba criando uma falsa visão nas pessoas de que elas podem se bastar por si só e sempre positivamente. Exato. Né? E nós precisamos dos antagonismos para a gente poder crescer saudável. A gente precisa do positivo e do negativo. Se eu não me deprimir, se eu não sofrer por um sentimento de perda de alguma coisa que eu não conquistei, eu não vou conseguir amadurecer. Ninguém amadurece só no yuhu, na alegria, né? A gente precisa das dores também. Então, ele fala que essa sociedade positiva ao extremo é um novo tipo de coerção. Né? Tal e faz qual, sentido. E que nos causa uma exaustão tremenda, porque nós nunca nos sentimos capazes. As pausas são vistas como perdas de tempo. Verdade. Tu me contou até, a gente estava falando de um exemplo, né, de uma pessoa que tu falou que não conseguia aproveitar as férias com a família, exato, porque ele não conseguia pausar. Mas Adri, eu confesso para ti que até a gente conversar ali, e até hoje é difícil para mim, assim, às vezes eu tenho um tempo ocioso, né, tipo, final de semana agora a gente foi pro litoral, a gente alugou um apartamento em Xangri-Lá, e eu tava lá curtindo, daí o Pedro foi dormir com a Bianca, foi dormir um soninho de tarde, e eu disse assim, vou deitar. Eu disse, cara, mas eu podia ver uma aula ali. E aí, no final das contas, quando eu vi, eu já tava 1 hora e pouco assistindo a aula, e eles dormindo, e eu pensando assim, cara, eu me sentindo culpado de dar uma descansada, de dar uma relaxada com a minha família. Porque a gente tem essa pegada assim, cara, eu preciso estar pronto, eu preciso estudar mais, eu preciso me aperfeiçoar. Ok. Mas também precisa ter um tempo, tem que ter um equilíbrio. É que a gente fala muito nisso, principalmente no mercado digital, que é o que a gente está, a gente fala muito sobre produtividade, alta performance, e que, cara, tu precisa focar muito por um tempo, modo caverna, né? Entra para dentro daquela operação, faz aquilo por um tempo para depois colher os frutos. Só que
entra nessa pegada da questão da exaustão, da cobrança em excesso, porque ao mesmo tempo que a gente está abrindo um negócio, o negócio vem num crescimento legal, vem numa batida legal, vem num faturamento legal, tu abre o Instagram, tu olha um cara de 18 anos andando de Porsche, mora na Alphaville, daí tu diz, não, mas peraí, eu tô correndo pouco, aí tu vai correr mais. Só que daí depois acontece que nem... Eu durante... A Innovate tem 6 anos. Até o nascimento do Pedro, eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite. Todos os dias. Até que um dia eu descobri uma úlcera no esôfago, perto do Pedro nascer. Aí eu tive que fazer uma biópsia, porque poderia ser um câncer. Aí ali eu disse assim, peraí. É um ponto de inflexão que eu vou ter que olhar para rever. Eu tô correndo atrás para conquistar um resultado financeiro, que é o que ele veio, mas... E se desse um BO ali? Se fosse uma doença... que não tivesse volta. Se tu não para, a vida te para, valeu a pena ali? Né? Até onde valeu a pena esse desequilíbrio? Hoje os meus olhos, eles pensam... Hoje não, meu coração e os meus olhos estão tão com a lente, tipo assim, cara, eu preciso fazer o meu melhor naquelas horas propostas ali, preciso pensar no meu futuro, né? que as polaridades elas vão invertendo, né? Antigamente eu pensava assim, pô, eu quero morar numa boa de uma casa, eu quero andar no carro XYZ da marca tal. Hoje eu já penso assim, aonde que eu posso comprar um imóvel e alugar no Airbnb para fazer uma rentabilidade para que na minha aposentadoria eu consiga ter uma renda de X? Então a minha cabeça está muito diferente. Então, já aquelas coisas fúteis de ficar trocando de carro, ficar trocando de casa, aquilo já não é mais interessante. Para mim, o interessante hoje é ter uma reserva financeira legal, é ter um investimento legal. Então, como a coisa inverte rapidamente, né? Sim, eu vou ousar discordar de ti, que a gente nunca vai conseguir atingir o equilíbrio. Não tem, né? Na vida humana não existe equilíbrio. A gente sempre vai estar com alguma área da vida humana precisando de mais atenção. Verdade. Hoje tu tá com uma área da vida humana precisando de muita atenção, que é cuidar do Pedro, que é um menino pequeno, é uma criança de 3 anos. Né? 3, né? Tá com 2,5 agora. Quase 3. Né? É um outro nível de exigência. Quando o Pedro tiver com 10, tu vai ter outras necessidades que vão aportar aí. Então, a gente sempre vai ter no nosso ciclo da vida, né, áreas que vão necessitar de maior foco em determinado momento. O que a gente precisa desenvolver? É consciência sobre isso. É entender qual é o meu momento de vida, o que eu preciso, quais são as minhas necessidades e como eu tento equilibrar, né, mas não numa forma idealizada, né? A gente não vai conseguir colocar todos os pedacinhos das pizzas, né, da mesma forma. Não, eu vou ter consciência. Olha, agora, nesse momento, eu preciso dedicar mais o meu tempo a meu filho, minha esposa e ao meu trabalho. Talvez quando o Pedro tiver com 10 anos, eu possa mudar essa lógica, né? Eu vou colocar na minha formação, eu vou colocar... na minha perspectiva de querer conhecer o mundo, eu vou colocar, enfim, né? Aí cada etapa da vida tu vai poder fazer escolhas conscientes. O nosso pior inimigo no mundo hoje é a automatização. Nossa, não da máquina, né? Porque enquanto a gente não pausa, a gente acaba sendo levado pelo piloto automático. E o piloto automático, ele não nos dá outra saída que não a execução daquilo que a gente já conhece. Então, a ausência de pausa é um veneno para nós, né? Porque a ausência de pausa é a ausência de consciência. Quando eu pauso como líder, eu consigo ter tempo para olhar para o meu autodesenvolvimento, eu consigo olhar para o desenvolvimento do meu time, e aí para uma coisa básica, né, Cris? Quando a gente fala de liderança, a gente fala de uma escolha. Eu escolho obter resultado através de gente. Porque se eu não quiser obter resultado através de gente, eu não posso ser líder, eu vou ter que ser qualquer outra coisa. Exato. Né? Então, se eu escolho obter resultado através de uma equipe, eu preciso entender que pelo menos 60% do meu tempo eu tenho que dedicar para conversar com essa equipe. Né? Porque se essa equipe não sabe quais os caminhos
o que é necessário, né? Quais são os requisitos e o que tu espera dela, como é que ela vai conseguir atender às expectativas. E aí a gente precisa entender como líder que o nosso primeiro beabá da liderança não é ferramental, externo a nós, é o nosso ferramental. Porque a principal ferramenta da liderança é a conversa. E a conversa, ela vem da minha história, né, da minha história de vida. Qual é a minha biografia de como eu estabelecia conversas na minha família, na minha infância, tá? Eu carrego isso para o aqui e agora. Tá? Então, entender como eu conversava e como eu reproduzo essas conversas hoje, entender como eu reajo diante das conversas, é o primeiro ponto de desenvolvimento de um líder. Né? Ele poder entender como ele é e como o estilo dele pode afetar positivamente ou negativamente as pessoas com as quais, né, tu trabalha. E aí, a partir dessa compreensão, aí sim tu poder entender que ferramentais tu pode aportar, né, para cada pessoa. Mas não tem saída. Né? A pessoa que quiser trabalhar com times, ela precisa entender que precisa fazer esse mergulho de autoconhecimento, não de forma exagerada, né, mas de uma forma bacana, né, que ela possa se olhar no espelho e não temer olhar para aquilo que vem, né, que é aquela ruga que eu não queria que tivesse aqui, né? Tem comportamentos nossos que não são bons nem para nós, que só para os outros, né? E poder entender que o segundo passo é conhecer o time. Porque se eu não conheço as pessoas, eu não potencializo elas. E aí tem uma visão muito equivocada de alguns líderes que eu escuto dizendo: mas Adriana, eu separo muito bem relação pessoal de trabalho. Eu não posso ser amigo dos meus colaboradores. E tem algo que eu sempre falo, né? De fato, intimidade, né, é algo que a gente escolhe. Eu escolho com qual pessoa eu quero ser íntimo. Mas a liderança exige proximidade. E proximidade não é intimidade. Proximidade é saber o que o Cris pensa, o que ele sente, o que ele quer desenvolver, como eu posso potencializar o desejo dele através das práticas do presente. Tá? Eu sei que ele é meu colaborador, eu sei que ele quer ser um empreendedor. Que coisas ele pode aprender aqui que vão fazer bem para o nosso negócio e que pode também fazer bem para o empreendedor que o Cris quer ser. Né? Então, o líder hoje ele tem que ter uma habilidade de mentoria, tá? De ser um líder que enxerga esse futuro e conecta a pessoa com esse propósito. Se eu não sei os interesses do Cris, se eu não sei que tipo de vida o Cris leva e como isso pode ser importante como informação para eu ajudar ele a crescer, eu não vou conseguir desenvolver o time. Por exemplo, tem uma coisa muito recorrente em liderança, que é os líderes me falam, né? Adriana, eu já dei 30 feedbacks para essa pessoa e ele continua tendo a mesma dificuldade. Primeiro eu pergunto, como que tu fez esses 30 feedbacks? Porque se tu deu 30 feedbacks do mesmo jeito, o resultado vai ser igual, né? Agora, quando tu deu esses feedbacks, né? Tu tentou entender o que ele teme? Porque se tu não entender, muitas vezes as pessoas elas não fazem as coisas não porque não saibam ou porque não têm competências, mas muitas vezes elas não fazem porque temem. E falar de medo é um exercício natural da liderança. A gente deveria saber falar sobre medos, que loucura, né? Porque o medo impede o aprendizado. Mas acontece que lá no século XX, a gente aprendeu que essas coisas não faziam parte do mundo do trabalho. Então, a gente não fazia Demonstrava fraqueza, né? Demonstrava fraqueza. Tanto que a gente fala de competências, né? Como fortalezas e não como fragilidades. Quando a gente entender
que a fragilidade, ela faz parte das forças também, né? Que essa oposição, ela precisa existir para a gente poder emergir como humanos mais inteiros. Aí a gente vai conseguir ter times cooperativos, com um ambiente de confiança bacana. Né? Que loucura isso, né? E eu trabalhei numa empresa que eles falavam, o time falava exatamente assim, falava assim, cara, eu trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento, na parte de RH. E aí o pessoal falava assim, cara, RH é só no nome, porque não tem nada de recursos humanos aqui. E eu ficava pensando assim, cara, o que eles querem dizer com isso, né? Quando eu fui para a área eu entendi. Porque o olhar não estava em momento algum nas pessoas, né? Só que como eu fazia treinamento em lojas, né? Eu rodava boa parte do Rio Grande do Sul, eu não ficava muito interno. Quando eu saí de lá, que eu fui empreender, eu disse assim, cara, eu não quero reproduzir isso aqui. Eu sei que esse caminho aqui não é um caminho legal, não, né? Senão eu vou replicar o padrão. E aí, só que daí o que acontece? Eu entrei, fui empreender e, patrola, né? Vai trabalhando, vai derrubando. E chegou um momento que quando eu vi assim, eu tava repetindo alguns padrões, porque aquilo meio que no automático, né? A gente foi conduzido a ser daquela forma. Exatamente, tu aprendeu isso. Eu aprendi daquela forma, inconsciente ou conscientemente eu fui reproduzindo. E aí um dia eu lembro que eu tava em casa e eu falei assim, antes de ir lá de te conhecer no Senex, eu disse assim, olha, eu sou bom na operação, eu tenho uma boa entrega, eu tenho um nível de conhecimento acima do mercado, a minha empresa está crescendo acima do mercado, mas eu não sou bom com pessoas, como eu achava que eu era. Porque uma coisa é tu ser amigo das pessoas e outra coisa é tu ajudar elas a se desenvolverem, elas olharem a vida de outra forma e elas enxergarem uma possibilidade no teu negócio. Isso. Como uma fonte de uma alavanca para ela realizar os sonhos delas. E aí foi onde eu comecei. E ainda até hoje é uma dificuldade tremenda, porque às vezes a gente se depara com uma situação de assim, cara, mas como é que eu vou resolver isso aqui de uma forma com que eu seja claro, que eu estique, mas não arrebente? Uma tensão criativa, diz Peter Sand. Porque às vezes, que nem tu falou, a questão da emoção, e é verdade, do sentimento, né? Hoje eu consigo ver assim, ok, o fato que aconteceu, ele me atingiu, isso eu não controlo, né? Me afetou. Sim. Mas a intensidade que eu vou dar para essa reação... tá na tua mão. Aí ela tá na minha mão. E eu sempre fui, assim, eu sou um cara muito de boa com 90% das coisas. Mas tem uma coisa que me tira do eixo, assim, sabe? Que é injustiça. Porque... entendendo um pouco mais sobre mim, eu e a minha mãe, a gente passou muitas injustiças quando meu pai faleceu, questões familiares, né? Então, quando isso acontecia, eu, explodia. Era aquela gota que transbordava o copo. E agora, nos últimos eventos que eu fui, eu percebi exatamente o ponto que foi que afetou o corte. Então, o que me pegou um dia? Um dia eu cheguei em casa um pouco mais cedo de um cliente, fui atender um cliente, passei em casa para tomar um banho. Eu cheguei em casa, a casa estava cheia de brinquedo no chão. Cheia de brinquedo. E eu tenho toque com arrumação, assim, né? E eu cheguei e comecei a guardar os brinquedos do Pedro e tal. E aí, inconscientemente, daqui a pouco eu já comecei a me irritar com aquele monte de brinquedo, comecei a jogar os brinquedos pro quarto, assim. E tal, beleza. Não percebi nada de diferente daquilo ali. Mas via que aquilo me incomodava demais cada vez que vinha e eu mais automático, no piloto automático, né? Aí, num desses eventos que eu tava, eu lembrei de uma vez que eu entrava de moto em casa quando eu era pequeno. Entrava meu comotoque em casa e minha mãe, não entra de moto. E eu entrava e freava no parquê, assim. Não entra, se entrar de novo. E numa dessas eu entrei, ela me tirou de cima da moto e... jogou a minha moto. Aí eu percebi que eu estava repetindo o mesmo padrão. Então hoje, quando eu vejo uma situação dessa, eu digo assim, opa, não controlo o que eu senti. Né? Mas a intensidade que eu vou dar para isso... Sim. Então tem horas que... E isso me ajudou muito aqui. É bem legal isso que tu fala, Cris, porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada, assim, de que a gente consegue...
sobre inteligência emocional, Sim. né? De que a gente consegue gerenciar as emoções, a gente consegue regular as emoções. Porque a emoção... Olha, eu não tô... A emoção é uma coisa que vem independente do nosso desejo de vontade. Ela é um processo de reação instintiva, né? Que não tem consciência e que é uma leitura nossa sobre o estímulo. Exato. Não é o estímulo, né? Não é Que tu loucura, que me deixa né? com raiva. Sou eu que sinto raiva a partir Exato. do... Né? E entender isso também é um desafio, porque embora nós sejamos humanos, nós somos muito ignorantes sobre a nossa essência como humanos. A gente conhece muito pouco sobre o nosso funcionamento corporal, neuronal, emocional, espiritual, né? A gente fala muito pouco sobre quem nós somos, né? E isso nos deixa cegos para muitas possibilidades. Então, quando eu escolho trabalhar como líder, eu preciso entender que existe também um repertório que eu preciso aprender sobre liderança. E a regulação emocional é um desses, é um repertório que a gente precisa aprender para poder transitar nas relações de uma forma geral na vida, né? Mas especialmente no mundo do trabalho também vai ser algo exigente, né? Que é importante tu te letrar sobre isso também. Exato. Né? Acho que a principal habilidade desse ano para mim, assim, esse ano foi um ano muito legal, assim, porque foi um ano de quebra de alguns paradigmas, assim, porque eu lembro que quando eu fiz as minhas metas em outubro de 2024, eu estava planejando o ano de 2025, né? E eu disse assim, o ano de 2025 eu coloquei, eu até revisitei esses dias, eu botei assim, eu quero ser mais feliz. E aí o que eu ilustrei como felicidade? Mais tempo em família, poder tirar um dia da semana para ficar em casa planejando um curso, um novo movimento, mas sem ter aquela pressão da reunião, do feedback, aquela coisa toda. E eu coloquei tudo isso. Coloquei um monte de coisas ali dentro nessa questão de ser mais feliz. E aí, a gente entrou o ano e eu resolvi mudar de sala. Mudar de a nossa sede. Saímos de uma sede de 32 metros quadrados para 250. Uma obra caótica, porque mexeu com uma estrutura gigante. Um custo financeiro altíssimo, passou de 100 mil reais se a gente for analisar tudo. E eu disse assim, aí eu fui revisitar minhas anotações lá. Ser mais feliz. Aí eu disse assim, eu não cumpri o que eu combinei comigo. E eu até falei pra ti, né, no nosso processo de coach, eu falei, Adri, mas onde é que eu me perdi de mim mesmo, né? Onde foi que eu coloquei uma coisa como objetivo e eu não olhei para aquilo? E aí, esse ano, acho que a palavra-chave para resumir o meu ano, assim, tem que estar longe de acabar ainda, mas esse ano que eu mais entendi foi sobre inteligência emocional. Como que eu lido com as coisas, como que eu lido com os meus negócios, como que eu lido com as pessoas, como que eu lido com as emoções. Esse ano foi... O que eu mais aprendi foi isso. Mas aprendi de uma forma não legal. Eu aprendi da pior forma. Vivendo a experiência. Porque, mas todos nós aprendemos assim. Que loucura isso, né? Esse é o foco do ciclo de desenvolvimento, né? A gente aprende no jogo das coisas, né? Mas é complexo, né? Porque tem coisas que a gente sabe que o caminho não é aquele, né? Sabe o que é aprender? É mudar a ação efetiva. Só que para mudar a ação efetiva, a gente precisa de muitas oportunidades para experimentar a mesma coisa. As pesquisas na área de aprendizagem e desenvolvimento dizem que a gente leva até 3 anos para consolidar uma mudança comportamental. Caraca. É um tempão. Né? E às vezes um líder acha que em 2 meses ele vai fazer a pessoa, né, se transformar, ela é A, se transformar em Z. Né? E isso é impossível. Né? E é muito importante a gente saber... a gente saiu de um século do mundo do trabalho, né, que foi o século XX, em que a inteligência vigente era a inteligência cognitiva. Por quê? Porque o conhecimento estava na mão de poucos e o conhecimento era ouro. Então, quem tinha conhecimento
né, tinha uma vantagem competitiva absoluta naquele mundo analógico, fragmentado, né, compartimentado, num modelo mais industrializado, né, de comando-controle, né? Então, esse mundo era o mundo da inteligência cognitiva. Quando a gente passa, né, nos anos 90, a terceira onda da revolução, né, que foi a revolução tecnológica, a gente entra para esse mundo em que a gente observa que o conhecimento já não é mais um diferencial, porque todos nós temos acesso a ele, né? E o que é o diferencial é a forma como a gente lida com o que a gente sabe. Muito real. E tu tá nesse momento da inteligência emocional, é entender como é que eu opero com o que eu sei e com o que eu tenho. Exato. Né? Agora a gente está numa nova era no mundo do trabalho, né? Que é essa quarta revolução, né? Que é a IA, mais a nossa biologia, né, mais todos os conhecimentos que a gente desenvolveu aí por toda essa caminhada como humanos, né? Então a gente fala de uma IA generativa, né, que cria mundos, né? E a gente está num momento da vida humana em que a inteligência relacional ela passa a ser um divisor de águas, porque cada vez o mundo está mais complexo, está mais difícil de mapear o que vem a seguir, né? E nessa complexidade, nessa emergência, o que vai conseguir fazer sentido e a gente ter celeridade para poder lidar com o que está vindo é no coletivo, é no relacional, né? Se a gente não desenvolver a nossa capacidade relacional, dificilmente a gente vai conseguir lidar em tempo hábil com essa complexidade, essa velocidade com que as coisas estão caminhando, né? Porque se a gente não aprender a lidar com pessoas, a gente não sabe nada de negócio. Isso, porque negócio é gente. É gente. Só que lá no século XX a gente botava negócio aqui e gente aqui, em lados opostos. Só que não existe negócio sem gente. Tá? E aí a gente tem alguns conceitos equivocados, né? Primeiro é o conceito de equipes de alta performance, né? Usualmente eu ouço as pessoas falando em alta performance como se fosse uma coisa dada e que toda a equipe vai operar em alta performance o tempo inteiro. Gente, isso não é humano. Ninguém opera em alta performance o tempo inteiro. Nós temos ciclos, né? A gente oscila na performance. Por quê? Porque depende do nosso biorritmo, depende do nível de complexidade do que a gente está fazendo, do nosso nível de interesse. Então, se eu tenho um biorritmo mais matutino, bem possivelmente eu vou estar muito conectada e com a minha alta performance em alta de manhã, mas à tardinha eu vou estar pisando, né, pelas tabelas. E se eu não tiver essa consciência, eu não posso colocar na minha agenda uma reunião de decisão importante no final da tarde. Exato. Porque eu sei que eu não vou estar na minha alta performance. A minha alta performance não vai estar a meu favor para poder fazer esta reunião importante. Então, daí o autoconhecimento como um elemento relevante para o mundo do trabalho, né? Por que o time é importante? Porque enquanto eu estou na minha alta performance, tu está na tua baixa. E eu consigo, na média, equalizar isso. Então, a gente precisa entender como as pessoas funcionam. Quando eu contrato uma pessoa, eu preciso entender isso também sobre ela. Como é que ela produz melhor? Sobre que condições ela produz melhor? Tu certamente sabe mais do que eu sobre isso. Tu tem pessoas no teu time que tu fala uma coisa e ele voa. Mas tem pessoas no teu time que tu tem que fazer conversas mais recorrentes. Uhum. Porque ela não anda de forma tão independente, ela é mais dependente, né? Então a gente vai ter pessoas em níveis de maturidade diferentes, com competências diferentes, com a forma de lidar com a vida, né, diferentes. E a grande beleza e o grande desafio da liderança é, olhando para isso tudo, conseguir equalizar essa perspectiva no formato de uma entrega, né? E aí eu vou te dizer que, da minha crença, assim, quanto mais as pessoas se gostam, né, quanto mais elas se querem bem,
mais elas conseguem dar conta desses desafios, né? E é muito real. Então, não é à toa que hoje, por exemplo, boa parte dos processos seletivos das empresas não é só o líder da vaga que faz. Os colaboradores participam das entrevistas e eles dizem, eu gostaria de trabalhar com essa pessoa. E se eles disserem, em alto e bom tom, nenhum de nós aqui gostaria de trabalhar com essa pessoa, ela pode ter o melhor currículo do mundo, ela não entra. Que loucura isso. Ela não entra, né? Por quê? Porque hoje entram outras questões, né, relacionadas a isso, que não é só competência. Tu precisa mapear os valores das pessoas. Até porque pesquisas comprovam, né, que as pessoas são contratadas pelas competências técnicas, né, pelo conhecimento que ela tem técnico, mas são desligadas, demitidas, né, por comportamento. Desculpa eu te corrigir. Assim. Não, mas porque desligar é desligar uma máquina, né? Verdade. Então, mas elas são demitidas por causa do comportamento. Pelo comportamento. Então, tipo assim, o que isso mostra? Que o comportamento é tão importante quanto, que pode ser muito bom tecnicamente numa coisa, mas não saber lidar em equipe. E normalmente são demitidas pelo comportamento, não é normalmente, né? Situacionalmente, mas em grande volume, pela inabilidade do líder de fazer esse processo acontecer. Que loucura, né? Porque sem monitoramento, sem conversas corajosas, né? Sem um mapeamento, as pessoas não se transformam, elas mudam por algum propósito. Eu preciso sentir que aquilo vai me agregar, que aquilo vai fazer diferença. Né? Não é só porque o gestor quer. Né? Sim. Mas tem que fazer sentido para as pessoas. Pensando nisso, Adri, como que o líder, que hoje a gente vive uma vida bem corrida, né? São muitos movimentos ao mesmo tempo para te gerenciar. Como é que o líder consegue encaixar isso na sua rotina? Para ele não... E eu falo isso muito por mim, assim, como que eu encaixo, que a gente fala muito nas nossas conversas, né? Que é a agenda do líder, né? A agenda do líder. Liderança sem agenda é tiro no escuro. Um dia, eu acho que eu já contei isso para ti, né? Que um cliente meu me disse, Adriana, que importante esse papo que a gente está tendo sobre liderança, porque há 4 meses eu não converso com a minha equipe. E aí eu disse para ele, fala baixo. Porque a gente estava no ambiente da empresa dele, né? Eu disse, fala baixo, porque tu tá me dizendo que há 4 meses tu não tá fazendo o teu trabalho. Imagina. 4 meses sem dialogar com a equipe, deixar a equipe à deriva. Então, isso só me mostra que ele não tem agenda de liderança, de fato. E o que é agenda de liderança? É eu entender que na minha agenda eu preciso enxergar eu uso o Google Calendar. Eu preciso olhar para o meu Google Calendar e enxergar quais são os momentos do meu autodesenvolvimento que estão planejados na agenda, quais as reuniões, quais as metas, quais os desafios, qual a agenda que está disponibilizada para o meu time. E aí não pode ser a agenda que vocês sempre vão usar como coringa para trocar. Porque muitas vezes eu acompanhei gestores que tinham uma agenda linda, né? Eu tenho 10 pessoas no time e todas elas estão ali, né? Todas as 10 previstas, 10 conversas semanais. Mas aí, sempre que precisava trocar, ele usava as conversas com o time. E aí acabava privilegiando, porque não pensava, mais conversas com uns do que com outros, né? E aí, os mais fáceis de lidar, né? E aí, o que acontece? As pessoas se procuram por semelhança. Esse é o automático do líder. Às vezes eles até expressam isso. Eu já tive líder que disse, Adriana, eu quero que tu contrate uma pessoa que nem eu. E aí vamos pensar, um mundo complexo, desafiador. Nossa. Quanto mais pessoas parecidas comigo, menos recurso eu tenho para ofertar a esse mundo. Então, isso não é nem inteligente, né? Inteligente é a gente se desafiar a ter um grupo diverso para que essa diversidade se configure, né, em diferentes recursos para a gente lidar com os desafios que o mundo propõe. Quanto mais diferentes,
mais possibilidades eu tenho. Só que, quanto mais diferentes, mais exigente vai ser esse time e mais vai exigir o exercício da liderança plena, que é menos controle e mais conversa, mais colaboração, mais autoconhecimento, mais conhecimento sobre o outro, contratar, né? Uma das coisas mais importantes da liderança é saber fazer bons contratos, sejam eles contratos técnicos, operacionais, a contratos de convivência. Agora tu tocou um ponto que marca tem um marco bem importante na minha jornada, que é o quê? Quando tu falou para mim sobre os acordos de convivência. Eu queria que tu trouxesse para a galera, que mudou o meu jeito de fazer negócio. Os acordos de convivência. Conta pra galera o que são esses acordos e como que eles podem implementar no negócio deles isso. Legal. Qualquer relação que a gente estabelece na vida vai precisar de acordo. Tá? Por que isso? Porque nós temos, como humanos, expectativas sobre o outro. E usualmente as expectativas que a gente tem em relação ao outro falam sobre nós e não falam sobre o outro. Caraca. Então nós temos expectativas diferentes sobre as coisas. Então quando tu tá com uma equipe, isso potencialmente pode ser um grande problema. Tá? Então quanto mais a gente conversar sobre a forma como a gente quer conduzir o nosso relacionamento, mais eu consigo aderência para que a gente consiga convergir parte ou a maior parte das expectativas para o mesmo fim. Então, como é que eu vou receber um time e não vou conversar com ele sobre a forma como a gente precisa aprender a se relacionar junto? A gente precisa criar algumas regras de convivência. Tá? Então, o líder ele precisa saber que a primeira ferramenta que ele precisa aprender a gerenciar é fazer bons contratos de convivência. E no âmbito da liderança a gente tem dois. O contrato de convivência 1 a 1 que eu vou fazer, né, com cada uma das pessoas, sobre suas entregas, suas expectativas, como vocês podem ou não atender a expectativa deles, né? E como vocês vão chegar, né? O que seria um bom resultado desse trabalho. E no grupo também. Como é que a gente quer ser como grupo? Quais são as regras de ouro desse grupo? O que a gente está disposto a fazer como time para crescer juntos, né? A gente pode criar regras de convivência e claro, como a vida humana é dinâmica e flui e a gente se desenvolve, as regras de convivência vão mudando. Então, periodicamente, a gente precisa recontratar essa convivência. Uma vez eu estava fazendo um trabalho com uma equipe de TI e foi um trabalho muito bacana, muito desafiador, porque esse gestor ele pediu para desenvolver um trabalho com uma equipe super sênior, que já trabalhava há muito tempo juntos, em que eles não tivessem possibilidade de se conectar à internet. Então eu tive que achar aqui no Rio Grande do Sul um hotel em que não pegasse sinal de internet. Caraca! E eu consegui isso. Consegui um hotel que não tinha sinal de internet, só de rádio. E a gente podia controlar o acesso a isso, né? E ele botou esse desafio para o grupo, ele convidou o grupo, né? Ó, eu tô pensando isso, o que vocês acham? Se vocês toparem, eu tô disposto a fazer esse trabalho com vocês. E se vocês não quiserem, a gente faz aqui mesmo, né? No escritório. E o grupo topou. Né? E a gente foi então para esse hotel, ficamos 2 dias lá, sem conexão com o mundo externo, só mergulhados nos relacionamentos. E aí ele ficou muito satisfeito assim com o resultado do trabalho e ao final ele me perguntou: como é que eu faço para não perder isso que a gente construiu nesses 2 dias? Aí eu perguntei para ele: como é que tu faz para não perder a mão do resultado? Ele: eu me reúno com a equipe semanalmente para a gente ver o que a gente atingiu, o que não, mecanismos de contornar as dificuldades, enfim, plano A, B e C. Relacionamento é a mesma coisa. Como é que eu vou trabalhar os conflitos, as diferenças de interesse, né, os desalinhamentos,
se eu não tenho pauta para isso. Então eu vou ter que ter uma reunião para falar sobre relacionamento, se tu quer trabalhar relacionamento, e a qualidade do relacionamento, é bem legal tu poder ter, pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma reunião para a gente falar sobre como a gente está trabalhando junto. O que a gente está acertando como time, o que a gente está errando, os compromissos que a equipe vai fazer consigo mesmas, né? E as equipes são incríveis, assim, eles fazem... esse grupo, por exemplo, que foi o grupo dele, eles construíram estratégia até para conflitos interpessoais. Caraca. Sempre que tiver um conflito entre 2 membros do time, sempre vai ter um terceiro que vai vir para mediar, para ajudar. Eles estabeleceram essas regras. Quer ver uma outra coisa super simples de fazer e que funciona muito bem? Pauta livre. Cria uma reunião semanal ou quinzenal de pauta livre com a tua equipe. Tá, gente, essa reunião vai acontecer quinzenalmente e a pauta vai ser a que vier na cabeça naquele dia, que for necessário. Experimenta fazer isso, né? Experimenta não controlar tanto assim todas as variáveis, né? E quanto mais a gente construir espaços de conexão e de fala com as pessoas, mais inteiras elas vão estar. A gente sabe, hoje, eu até conversei contigo, né? A gente teve o Congregar, que é o maior congresso, né, da região sul do país, de recursos humanos, em setembro. E uma das coisas que eu mais ouvi, e a gente teve palestrantes do Canadá, dos Estados Unidos, daqui de todo o Brasil, o que eu mais ouvi foi a emergência de um líder cuidador. E até por alguns indicativos, por exemplo. Hoje a gente já sabe que as pessoas que são mais longevas, né? Não sei se você já ouviu falar sobre as zonas azuis, que são as regiões no mundo, que foi mapeado por um pesquisador americano. Ele pegou as principais regiões do mundo com maior índice de longevidade, que são 8, se eu não me engano. Tem na Costa Rica, na Itália, no Japão. Caraca. Ele pegou as principais zonas, né, de longevidade no mundo e mapeou o que elas tinham de comum. Né? E ele conseguiu encontrar 7, se eu não me engano, eixos comuns entre essas comunidades e que esses elementos eram elementos certamente que favoreciam as pessoas viverem centenariamente, né? Ele pegou comunidades em que tinham centenários, né? Pessoas com mais de 100 anos. E um dos elementos fundamentais que ele percebeu em todas as zonas azuis é relacionamento. Pessoas que têm apoio, que têm amigos, que têm rede de apoio, que têm sociabilização, são as pessoas que mais vivem. Então, se isso está posto, né, se isso é um elemento relevante, eu preciso olhar para isso no mundo do trabalho também. Né? Se eu conseguir que o mundo do trabalho seja um espaço onde as pessoas se queiram bem, que queiram compartilhar juntos, cada vez mais o mundo do trabalho pode ser um lugar de cuidado também. Né? A gente viveu o auge do capitalismo, né, do capitalismo produtivo, né, e a gente está entrando para um momento da vida em que os jovens não querem isso como modelo de trabalho. Eles não veem isso como um modelo bacana de trabalho. Eles querem ter uma vida diferente dessa. Né? No século XX, o que era o motor da vida humana era a centralidade era o trabalho. A gente vivia ao redor do trabalho. Hoje a centralidade é a vida. O trabalho é um elemento da vida. Verdade. Se a gente não se der conta disso, não adianta NR1, NR2, 3. Eu estava vendo justamente isso, sabe, Adri? Que antigamente sucesso era ter carrão, ter casão, isso, ainda aquilo. Né? Ainda é. Mas essa nova geração está buscando alimentação, tempo de qualidade, exercício, cuidado do corpo, cuidado da pele, cuidado...
E isso teve essa inversão, tanto é que nunca se teve tantos números de academias abrindo, Sim. e estúdios de CTs de treino e tudo mais. Aham. E aí eu não me aprofundei nisso para entender esse mercado, que é um mercado que está movimentando Aham. bilhões, né? Sim. O mercado da saúde e da estética. Mas isso me mostra que o trabalho é o meio, exatamente como tu falou, era a percepção que eu tinha mesmo sem Trabalho é saber meio. dados e fatos, Trabalho né? é meio. Mas o trabalho, ele é o meio. Antigamente ele é o fim, né? Pô, eu preciso trabalhar para ter sucesso. Hoje ele não. Eu tenho que trabalhar para ter uma condição legal, mas para cuidar da minha saúde, cuidar da minha família. Exatamente. Sabe qual foi uma das minhas principais lutas no mundo do trabalho, quando eu passei a ter a minha própria consultoria? Foi educar os líderes para que desenvolvimento, se era tão importante, tão relevante, fosse feito no horário de trabalho. Porque quando eu comecei na consultoria, na área de educação corporativa, não se fazia capacitação e treinamento no horário de trabalho. Era sempre fora do horário. Então a pessoa trabalhava das 8 às 18 e ela só podia treinar das 18 em diante. Ou sábado e domingo eram as formações. Né? E aí a gente começou, né, a trabalhar fortemente. Quando eu falo a gente, eu, minhas sócias e outros consultores à época, né, a conseguir trazer essa perspectiva de que desenvolvimento é um elemento chave no processo do trabalho e, portanto, ele precisa acontecer no horário do trabalho e não invadir a vida privada das pessoas, né? Porque a gente invadia a vida das pessoas sem pedir permissão, que foi o que aconteceu na pandemia. A pandemia invadiu as famílias sem pedir permissão. O mundo do trabalho, né, invadiu as famílias sem pedir permissão, né? Porque na pandemia, rapidamente, né, os home offices se instalaram sem preparo para isso, né? E as pessoas se viram tendo que negociar a sua própria casa. Não tinha pensado por esse lado lá. Porque imagina, eu tenho uma família pequena, eu, meu marido e minha filha, mas todos os três estudando, trabalhando em home office. Então, como é que a gente lida com esta invasão, né, desse cenário do trabalho, que é a porta do dia para a noite na minha casa, né, e que daqui a pouco um escritório não é suficiente, tem que ficar um na sala, um no escritório e um no quarto. Caraca. Né, e sem aviso, sem... Imagina uma família com 2, 3 crianças chorando, Sim, brincando, querendo ter uma vida normal. Sim, e tendo aula, né? Então a gente viveu essa perspectiva de novo, né, com a pandemia. Então, regular essas perspectivas, né, poder falar sobre isso. Hoje tem um enfrentamento, né? Algumas áreas, por exemplo, se beneficiaram muito do home office, outras nem tanto. Algumas empresas hoje já têm modelo híbrido como um modelo para dar conta dessas duas perspectivas. Se eu não entender, eu te disse hoje, né, uma das principais ferramentas da liderança, ou a principal, é a conversa. Mas tem uma ferramenta que é base para que a conversa aconteça, que é a escuta. Sem uma boa escuta, eu não vou conseguir fazer uma boa conversa. E aí a escuta é essa capacidade de ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? Ouvir o que afeta as pessoas, né? Esse é o principal ferramental da liderança, porque a escuta de si mesmo, né? Quando tu falou hoje da minha raiva, quando eu fico com raiva, para a gente entender isso, a gente tem que aprender a escutar o corpo. Exato. Porque a raiva, ela dá sinais no corpo de que ela está chegando, né? Ela dá sinais, tu fica com taquicardia, tu pode ficar o sangue, né, mais rubro, tu pode ficar com a boca seca, tu pode ter 1000 sintomas fisiológicos que te mostram que tu tá sendo acometido por essa emoção. Se tu consegue escutar a si mesmo, tu pode criar uma estratégia para romper com esse processo, que é a consciência, né? Então, quando eu aporto a consciência
no meu reflexo emocional, eu consigo regular a intensidade desse processo. Eu não consigo fazer com que a raiva não apareça. Exato, mas como mas lidar eu com ela? consigo lidar com ela de uma forma diferente, né? Então, tudo isso faz parte do universo de aprendizado, né, da liderança. E esse ponto que tu trouxe, da questão do home office, né? A gente sentiu isso na pele, porque quando nós estávamos no auge do negócio, assim, o negócio nasceu na pandemia, né? Minha empresa, ela nasceu um pouco antes, mas ela estourou, foi na pandemia, porque foi onde os negócios baixaram as portas, tá aí agora, o que a gente faz? E a gente trabalhando presencial, aí a pandemia deu aquela não normalizada, mas começou as vacinas, aquela coisa toda, né, deu aquela diminuída de não, presencial. A gente foi presencial. Aí todo mundo trabalhando, aquela coisa toda. E aí um belo dia a gente conversou, né, com a liderança da época e falou assim, cara, vamos testar o híbrido. Testamos o híbrido, estava funcionando legal. E eu sempre contra home office, né? Porque eu não vim de uma geração de home office, né? Trabalho era na empresa, né? Isso sempre, na minha cabeça, sempre foi assim. Mas a pessoa que estava na nossa liderança nessa época, ela falou assim, não, vamos testar, e vamos testar, e vamos testar. E eu, cara, eu sempre fui uma pessoa de, vamos testar. Mas o que vai acontecer, dá errado, é a gente voltar. Tem assédio, não vou ficar sem. E a gente testou. Eu me lembro que durante 3 meses foi o ápice. Maravilhoso. Funcionou bem. Funcionou maravilhosamente bem. Produtividade aumentou, custo diminuiu. Que legal. Eu ia para a empresa, trabalhava sozinho, aquele silêncio, aquela fluindo. Depois de 3 meses despencou. Porque nós perdemos uma coisa que para mim é muito importante até hoje, que é cultura. Isso. Não que a nossa cultura esteja pronta, mas é o estar junto, é fazer um café da manhã, é fazer um almoço, sair para almoçar. É o espanto. É aquilo ali. O espanto, ele acontece quando a gente tem ampla percepção, né? Exato. Uma coisa é eu te ver, tua cabeça. Não. Outra coisa é eu te ver. E aí, Adri, eu entrei num outro problema, que é o que? Perder talento. Sim. Porque acontece, ela estava em casa, claro, recebia uma oportunidade, fazia uma entrevista e partia. Aí foi onde a gente decidiu assim, cara, não vai rolar. Vamos voltar. Só que daí fazer o movimento contrário é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. É desafiador. E aí a gente começou esse processo. Aí a gente enfrentou as duas coisas. A gente enfrentou a mudança de dizer, ok, vamos fazer. E depois a gente enfrentou o outro problema de dizer assim, não funciona no nosso modelo. E essa semana eu encontrei um pessoal num evento, pessoal de Recife. E eles falaram assim, cara, tu tá voando no Rio Grande do Sul, a gente ouve falar muito de ti e tal. Deu, pô, que legal ouvir isso, né? E eles falaram assim, cara, o que tu acha que mudou o teu negócio? Eu disse, cara, eu acredito em Deus. Então eu coloco isso, boa parte, nas mãos dele, né? A gente vê isso. Mas tem uma coisa que eu vejo que quem não tá fazendo não tá entendendo o jogo. Presencial. Ter a equipe presencial. Porque a gente interage, a gente resolve problemas mais rápido. Tem muita coisa para melhorar? Temos muita coisa para melhorar. Mas flui, né? Mas flui com muito mais naturalidade, né? Então, se vai ser assim sempre, não sei. Talvez daqui um pouco mais a gente vá para um modelo híbrido, até um modelo home office. Mas eu entendo que o home office ele funciona bem, mas ele entra nessa questão. Ele invade a minha casa. Porque eu lembro que quando eu estava no home office, quando a empresa estava em casa, eu era 11 horas da noite, estava no computador. Era meia-noite, eu estava mandando coisas para a equipe. E eu acho que realmente a pandemia ela acabou fortalecendo um pouco mais esse adoecimento que a gente está numa sociedade da exaustão. As pessoas cansadas, os maiores índices, se a gente for ver o século 19 e 20 do trabalho, foram as doenças eram imunológicas, né? O desafio era construir imunidade, né, para as doenças. E agora, no século 21, são as neurológicas. Né? A gente está aí com o Brasil, o maior índice de ansiedade do mundo, depressão, burnout, né, e todas as doenças afetivas. Né? Então, isso nos dá algum indicativo, né, de que esse modelo que a gente está ainda vigorando no mundo do trabalho,
não é um modelo que trabalhe o cuidado. Né? O modelo da exaustão não é o modelo do cuidado. Né? E ele tem data, né? Tem uma hora que isso colapsa. Né? As pessoas já estão colapsando muito. Né? A gente vê depoimentos todos os dias sobre isso. Então, é chegado o momento da gente poder aprender com tudo isso. Né? Não adianta a gente viver essas experiências e não conseguir mudar a ação efetiva. Exato. Né? Então, a gente precisa transformar de fato, né? Entender que liderança não é navegar no controle, né? No comando-controle. As pessoas hoje têm necessidade de ter voz, de ter participação, né? De dar boas ideias, né? De ter receptividade. A cultura do aprendizado, ela não se faz sem erro. Né? E tem empresa que ainda entende que aprendizado é um caça-bruxas, né? E se a empresa tem cultura de aprendizado, ela abraça o erro como uma parte do processo do aprendizado. Agora, quanto mais a gente acelerar o nosso processo de experimentar, errar e revisitar esse processo, né, isso sim pode nos tornar melhores, né? Isso é muito legal, cara. E assim, Adri, falando sobre liderança, quais são os indícios que tu percebe assim, que os líderes dentro de uma organização, os gestores, como que eles podem enxergar com mais facilidade o perfil de liderança no time? Enxergar os perfis de liderança? Como assim, por exemplo, eu tenho um colaborador, cara, esse cara ele tem um perfil para se desenvolver para um líder, ou esse cara tem um perfil de liderança dentro da organização. Tu vê quando a pessoa ela assume liderança por livre adesão, né? Muitas vezes a gente observa, assim, tem pessoas que sempre que tu pergunta, alguém gostaria de liderar esse projeto, essa pessoa sempre se coloca e consegue fazer isso, né? Consegue fazer isso dentro do nível de maturidade dela, né? Boa. Tu já vai percebendo, mas as boas conversas nos dão ótimas pistas também, né? Sobre o que as pessoas querem, o que elas gostam, o que elas desejam, né? E por vezes os líderes criam, eu tive um líder que eu acompanhei ele, que ele tinha um estagiário maravilhoso e ele criou na cabeça dele uma história sobre o estagiário que era: o objetivo do estagiário seria ser contratado, porque esse foi o estagiário que ele foi. Né? Caraca! Ele, quando era estagiário, o sonho de consumo dele era ser contratado. E ele imaginou que o sonho do estagiário dele era ser contratado. E aí ele moveu mundos e fundos para poder contratar o estagiário. E quando ele foi dar a notícia da contratação, o estagiário disse para ele: fico lisonjeado, bacana que tu tenha pensado em mim, mas não é isso que eu quero, porque eu estou adorando aprender, eu estou fazendo estágio aqui e na outra empresa lá, e eu não quero abrir mão de aprender, eu estou na faculdade. Caraca! E não aceitou e se demitiu, porque não queria criar falsas expectativas no gestor. Caraca! E aí eu perguntei para ele: qual foi o teu maior aprendizado aí? Ele disse: simples, Adriana. Meu maior aprendizado foi que eu não fiz a pergunta essencial. O que tu deseja com o teu estágio? Caraca. Né? Então, falar sobre as coisas essenciais não é tão óbvio assim. Né? E isso começa por um aprendizado, da gente poder entender, né? Que a gente não tem o conhecimento privilegiado sobre as coisas da vida, né? De que a gente não detém o conhecimento privilegiado, que cada pessoa vai ter um entendimento sobre as coisas, vai ter uma expectativa sobre as coisas, e a gente precisa aprender a mapear isso. Não existe normal, eu já ouvi gestor dizendo: é normal que as pessoas sejam assim. Não, não é normal. É comum, mas não é normal. Isto. Porque a curva da normalidade ela pode ser muito diferente nos espaços, nos lugares, enfim, né? Nessa tua caminhada aí, Adri, que já são 3 décadas, né? Quais são os erros mais comuns que tu percebe de líderes dentro das organizações? O erro mais comum, sem dúvida nenhuma, é a ausência de conversas.
E o erro mais comum é o líder imaginar que tá óbvio que as pessoas sabem que precisa ser feito. Não é assim que funciona a humanidade. Não é assim. A gente precisa reafirmar periodicamente para que as pessoas mantenham o foco naquilo que é essencial. E isso daqui pega, né? Pega muito. Porque que acontece? A gente, dentro de uma rotina de tantas coisas para fazer, a gente muitas das vezes acaba esquecendo de ter conversa, né? De ouvir. Aí aconteceu com esse estagiário. Ele tava feliz ali. Tava. Super feliz. O que ele queria era aquilo ali naquele momento. Talvez poderia mudar em 6 meses, mas naquele momento não se fez a pergunta óbvia, né? A pergunta essencial. Que era dizer assim, cara, eu tô pensando em fazer esse movimento. Isso. Faz sentido? Ele ia dizer, não, vai, então ok, vambora. Deixa eu ficar com ele pelo menos mais um ano. Exato. E aí acabou perdendo um talento, Isso. né? Acabou perdendo um talento por causa disso aí. Exatamente. E uma coisa também que eu lembro que a gente conversou no passado, e aconteceu com um cliente nosso há um tempo atrás, ele tava conversando comigo, faz umas 2 semanas, ele falando, cara, eu tinha uma pessoa que era um excelente vendedor. Excelente vendedor. E aí eu precisei de um cara para fazer a gestão do time de vendas. E eu tirei o cara de melhor vendedor. Perdeu o melhor vendedor e Perdi o melhor vendedor não e teve demiti o líder. Isso é o mais comum. É o mais comum, né? É o mais comum. Por isso, hoje a gente precisa entender que primeiro, carreira não existe mais. São carreiras. As pessoas hoje têm múltiplos interesses. Eu posso ter o interesse de ser um empreendedor e de ser músico, né, Peter? É. Né? Exatamente. Eu posso ter o interesse de ser um empreendedor, de ser músico e ser um artista. Hoje a gente fala de múltiplas carreiras, né? E antigamente a gente falava da carreira X, Y, Z, né? Hoje a gente já fala de trilhas de carreira. De oportunizar que as pessoas criem a sua carreira dentro, né, do mundo do trabalho, experimentando, né, aquilo que para eles faz sentido experimentar. Se testar, né? Porque o que eu percebo, assim, nessa caminhada minha, assim, olhando pra minha vida, as coisas que são importantes pra mim, e eu digo assim, cara, a gente precisa se testar pra descobrir o que faz sentido. Uhum. Porque eu tenho a clareza, assim, que o Christian do ano passado é totalmente diferente do Christian desse ano. E principalmente, vou até um pouco mais além. O Christian, antes do Pedro, era um. Ai, sem dúvida. O Christian, depois que eu peguei aquele bebê no colo... Aquele bichinho. Desse tamanho, 2,570 kg. Ali parece que veio um download diferente, assim. Coisas que eu valorizava, não valorizei mais. Coisas que eu não valorizava, eu passei a dar um peso maior que tudo. Coisas que... Desejos que eu tinha de fazer perderam o sentido e passou a ter outros. É isso aí. É absurdo. E mesmo assim, do ano passado para esse ano, cara, foi uma mudança absurda, assim. Porque eu não entendi algumas terminologias empresariais. Tipo, liderança é um caminho solitário. Não é. E eu pensava, mas Não é. será que é? Por que eles falam isso? Por que a liderança é um caminho solitário? Não deve ser. Né? Não deve ser. Por que a gente tem que se isolar? A questão é assim, quando a gente fala de liderança, a gente fala de um coletivo. Né? A gente fala da liderança naquela organização. E um coletivo é mais do que um. Não deveria ser um exercício solitário. O exercício da liderança deveria ser a marca daquela organização. Quando eu entendo o que é a liderança, que é o nosso DNA, a forma como a gente se apresenta no mundo, eu entendo que esse DNA ele exige um acordo, né? Ele exige uma combinação de como a gente vai ser esse DNA.
né? E por essência, então, a liderança deveria ser um coletivo. Se eu tenho 20 supervisores, não tem nenhum sentido que eles sejam solitários. Porque se eu entendo que eu faço parte daquele conjunto, daquele sistema de liderança, eu tenho 20 pessoas para me apoiar. Só que isso muitas vezes não é benéfico para as organizações que são mais controladoras, são mais ligadas ao sistema de comando e controle. Porque as pessoas ficam fortes como grupo, né? Quando os líderes percebem que eles não precisam e não devem ser líderes solitários, porque se eu for um líder solitário e eu não comungar da minha forma de tomar decisão, de como eu estou percebendo a minha equipe, que tipo de escolhas eu estou fazendo, eu posso correr o risco dessas 20 pessoas estarem indo para caminhos diferentes. Uma coisa super comum quando a gente não constrói alinhamento é, por exemplo, os líderes avaliarem as equipes de um jeito totalmente diferente. E aí usando critérios diferentes, mas com um rótulo igual. E isso cria muita sensação de injustiça, muitas vezes, né? Então, o exercício da liderança numa organização jamais deveria ser um exercício solitário. Isso não é benéfico para a organização, mas dá trabalho. Dá trabalho quando tu empodera um grupo, né? Porque esse grupo acaba tendo mais voz, acaba querendo também intervir mais, né? E precisa ter muita maturidade para poder acolher isso, né? Então, eu acho que isso trouxe um ponto muito importante. A liderança não deve ser um exercício solitário. A gente precisa encontrar rede de apoio para tudo que a gente faz na vida. A gente tem rede de apoio para quando a gente é pai, mãe. A gente tem rede de apoio para muitas coisas. E para a liderança também. O exercício solitário da liderança é um exercício que vai me colocar muito distante do que a liderança deve ser, né? E do que poderia alcançar, né? Do que poderia alcançar, sem dúvida. Porque eu vejo que é um caminho onde é uma linha tênue, né? Entre o que eu quero, o que o negócio precisa e o que as pessoas esperam de mim. Essa é a sensação que eu tenho. Tu tem que estar todo o tempo trabalhando equilibrando os pratos, né? Porque se eu for olhar hoje para o meu negócio, eu tenho uma visão de negócio. Eu tenho 12 pessoas. Eu sei para onde nós temos que ir. Né? Como líder, eu tenho essa visão de para onde a gente tem que ir. Mas como que eu pego pessoas de idades diferentes, contextos diferentes, lentes diferentes e mostro o mesmo caminho que eu tô vendo para elas, para que juntos a gente consiga desenhar a melhor forma de chegar lá. Só que daí quando eu equilibro o prato, lá no último eu já tenho que voltar e dar mais um... É isso. Essa é a complexidade do negócio. E é isso que eu me desafio. Como que eu consigo ser melhor para mim, para o meu time e para o negócio. E isso são respostas que vão vir. E todo dia é um desafio novo. Todo dia. Tu nunca vai ter a resposta pronta. Não tu nunca tem. vai estar 100% preparado como líder. Não tem. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e sempre vão te desafiar de formas diferentes. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu fiz formação em liderança. Quanto tempo tu fez a tua formação em liderança? Eu fiz há 30 anos atrás. O mercado muda. Sinto muito. Mas a liderança é um processo contínuo de formação. Exato. Contínuo de autodesenvolvimento. Não tem um momento pronto, né, para isso. Isso é muito legal. É um eterno vir a ser, né, como a gente fala. E todo momento a gente tem que estar se desafiando, buscando literatura, buscando apoio, buscando um processo de coach, como a Adri me ajudou e me ajuda muito a desenvolver. Eu diria assim, foi um processo de coach, né, lá atrás, quando eu conheci uma professora na sala de aula, que eu conto direto isso, que ali eu descobri uma coisa assim, mas espera aí, se essa mudança aconteceu com essa minha colega, pode acontecer comigo. Pode acontecer comigo. Aí eu fui entrar para conhecer o que era isso. Que legal. E foi aí, porque até então, para te ver que louco isso, talvez isso aí vai ajudar pessoas a se verem. Eu lembro que eu entrava no ônibus, Adri, eu subia no ônibus vindo da empresa que eu trabalhava, e indo também,
Eu subia no degrau da escada, a porta fechava e eu me encostava na porta. Eu era o último a entrar no ônibus. E eu olhava assim, era o cobrador reclamando das pessoas que tinham o dinheiro, uma nota alta, porque na época não tinha o cartão aquele, né? Aí reclamando que as pessoas chegavam ali com 50, 100 reais, o motorista dirigindo que nem um louco, as pessoas que estavam ali eram sempre as mesmas, fazendo fofoca, reclamando do não sei do que. Eu olhava assim, cara, a vida não pode ser isso aqui. Isso aí. A vida não pode eu acordar, eu ir para um trabalho que eu não gosto, fazer o que eu não gosto, com pessoas que eu não gosto, voltar para casa, eu fazia, na época eu tinha serigrafia, e fazer camiseta até 1, 2 horas da manhã para no outro dia pegar o ônibus 5h30 e viver aquele ônibus. A vida não pode ser isso aqui. Não pode ser fazer o que a gente não gosta e esperar morrer. Tem que ter algo a mais. Nessa época eu trabalhava na área fiscal. Você imagina, um cara extremamente comercial. Eu trabalhava emitindo nota, recalculando imposto, aquela coisa toda. Até que um dia alguém descobriu que e me explicou que o meu perfil não era para aquilo. Cara, tu tá numa zona de sofrimento. Só que nisso eu já estava 5 anos nessa profissão. Sim. E aí eu fui para a área comercial, aí eu conheci o processo de coach, aí eu disse assim, cara, aí é aquela máxima da caverna, né? Eu saí da caverna e olhei uma outra coisa. Eu disse, cara, agora eu tô vendo o mundo da forma, aí eu tinha uma visão, assim, cara, eu só posso ser vagabundo, que eu tô vendo meus amigos crescer, prosperar, e eu não gosto do que eu faço, eu não gosto da vida que eu tô levando, mas eu também não sabia que tinha algo depois da caverna. Mas o teu relato só me fortalece, assim, que a principal competência de liderança hoje é a coragem. É coragem, né? É a coragem. Coragem de se aventurar no desconhecido. Foi o que aconteceu com a Inovate, né? Eu fui demitido, tinha um conhecimento pequeno numa área e disse, cara, vou fazer. É isso aí. E hoje a gente tá aí, né, com um nome legal. E se tu for me perguntar assim, tá, Cris, mas como é que tu não foi nada planejado. Isso me lembra do Rubem Alves, né? Uma vez perguntaram para ele como é que ele decidiu, que momento da vida ele decidiu ser educador, escritor, né? Ele disse, quando tudo na minha vida deu errado, quando eu me vi, eu tava aqui. E foi assim, e o mais legal que eu vejo na vida da gente é que Deus é tão generoso que ele não nos mostra o processo. Sim. Porque se ele mostrasse o processo, talvez nós não estávamos nem sentados nessa mesa gravando um podcast. Exatamente. Mas o legal é isso, é a jornada. E hoje eu aprendo muito com a galera, eu aprendo muito com os clientes, eu gosto muito da troca. Sempre que eu tenho possibilidade de fazer boas perguntas, assim, cara, uma das habilidades que um ser humano precisa ter é saber fazer boas perguntas, né? Eu diria que essa é a principal habilidade. Assim. O Adri, eu sempre aproveito eu sempre pergunto alguma coisa para alguém. Sempre. Hoje nós estávamos no evento, eu estava conversando com um amigo lá, e eu fiz uma pergunta para ele relacionada que como é que ele pensava sobre a aposentadoria, porque eu tô nessa fase. Eu tô pensando assim, eu tô numa fase que eu não tô preocupado, não é que eu não esteja preocupado com hoje, eu tô, mas o meu olhar tá lá na frente, que eu tô, digamos assim, eu tô no 50% da vida. A estimativa de uma vida razoavelmente boa no Brasil é 80 anos, né? Então eu tô chegando, eu tô com 36, digamos que eu tô na metade. Eu preciso olhar lá na frente. Eu fiz uma pergunta pra ele relacionada a isso, né? Porque ele é um cara que tá viajando, tá fazendo, eu disse, cara, como é que tu pensa com ela? Então, se tem uma habilidade que eu tive que me desenvolver é de fazer boas perguntas. E o podcast me abre isso, né? E a curiosidade é que nos leva. Né? A curiosidade, sem curiosidade, a gente não aprende também. Né? E aí eu sou líder e não tenho curiosidade sobre pessoas... É uma lógica esquisita. Não funciona, né? Não funciona. O Adri, mas a gente está se encaminhando agora para o nosso final. E eu sempre encerro o podcast aqui. Foi um papo maravilhoso. Já quero te agradecer de novo. Imagina, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui. Todos os podcasts aqui, para mim, é maravilhoso. Uma, porque eu amo conversar, principalmente com pessoas que agregam na minha vida, né? E cada pessoa que sentou aqui nessa cadeira foram pessoas escolhidas mesmo. Porque todas elas... tem uma característica muito importante de ajudar, que a nossa audiência são empresários pequenos e médios e grandes, né? E a gente quer gerar valor, a gente quer ajudar esses empresários a
a crescerem, a ajudarem outras pessoas, a desenvolverem seus times, a se desenvolverem. Porque se a gente não se conhecer, eu nunca vou esquecer do quando tu falou, Cris, mas o que é importante para ti? Tu tá me falando que é importante pro negócio, que é importante pro teu time, que é importante pra tua esposa, que é importante pra tua mãe, mas o que é importante para ti? Eu nunca tinha me perguntado isso. O que eu quero? O que eu quero fazer? O que eu gosto? Qual é o... E aquilo ali me virou uma outra chave. Então, o podcast aqui, o Shima, é justamente para isso. Pra gente trazer. E o final, a gente sempre gosta de encerrar fazendo assim, se tu pudesse mandar uma mensagem, digamos que o que tu vai falar aqui agora vai alcançar o mundo inteiro. Todas as pessoas em todos os idiomas vão escutar a tua mensagem. O que tu diria pra essa galera? Eu diria o seguinte, a vida é bem complexa, né? E a gente, eu sinto assim que uma das coisas que mais dificulta o processo do desenvolvimento é as pessoas não conseguirem viver o presente, né? Ou eu tô lá no passado, ou eu tô lá no futuro. E principalmente no momento da IA, né? A IA, ela vem para nos ajudar, né, a ter um presente e um futuro melhor, né? Vai depender da forma que a gente usar esse recurso. Mas o meu convite é sempre para faz a tua presença, né? Porque a vida ela acontece no aqui e agora, né? E todas as escolhas que eu faço no aqui e agora é que vão reverberar nesse futuro, né? Então, poder olhar para o presente e perceber essa escolha que eu fiz hoje, de ser o que eu fui hoje, tá coerente com aquilo que eu quero deixar de legado, né? Quando Pedro falar sobre quem eu fui para alguém, o que eu gostaria que ele falasse, né? Quem eu quero ser para o Pedro, quem eu quero ser para a tua esposa, quem tu quer ser, né, para tua mãe, enfim, né? É poder sair desse piloto automático de fato e se dar pausas qualificadas, né, para poder viver a vida e saborear a vida, né, que acontece no presente, nesse instante do aqui e agora. Né? Se eu esqueço desse instante do aqui e agora e projeto tudo para o futuro, e se eu não tiver futuro? A gente não sabe, né? A gente não sabe, nós somos impermanentes, a gente não sabe, né, quando isso vai acontecer ou não, quando a morte vem ou não, né? Então, eu sinto que hoje as pessoas, ou elas estão no passado, ou elas estão no futuro, mas a presença mesmo, de fato, são poucos os momentos, né, que eu observo que as pessoas vivem a experiência de estar junto, né, e a vida é incrível, os relacionamentos nos possibilitam coisas incríveis, né, e eu poder aprender em 10 minutos com alguém, em 20 minutos, poder sair do piloto automático e dar um abraço, enfim, eu acho que isso é que faz a vida valer a pena. Então, o meu convite é esse. Vamos fazer um movimento da presença. Minha amiga, muito obrigado. Obrigada, de coração. Obrigado por esse tempo de qualidade. Que bom, espero que você possa ter gostado. E a galera com certeza amou. Com certeza amou. A gente tem muitos outros momentos. Muitos outros. E vai ter novidades, né, Adri? Sim. Tem novidades. Aguardem que vai ter novidade. Aguarde. Minha amiga, obrigado. De coração. Gente, para você que ficou até aqui, meu muito obrigado de coração. Espero ter contribuído muito na vida de vocês. O ShimaCast é para isso. Então não esquece de já deixar teu comentário, curtir, compartilhar, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a gente, motivar a gente a trazer pessoas cada vez melhores aqui e nos desafiar para cada vez melhorar por vocês. Então, não espera mais, já curte, já compartilha, já segue, porque semana que vem tem mais um episódio. Isso aí. Obrigada.